Quando o Ocidente choca com o Oriente, o resultado mais provável seria uma grelhada mista de peixe cru. Mas neste caso, é simplesmente uma açorda de rebentos de soja. Sabiam que o Japão atingiu nesta primeira metade de 2025 um total de 20 milhões de turistas? Não. Vocês que andam o tempo todo a ver preços de voos para lá, têm a certeza que se querem enfiar nesta confusão? Sim. Ainda por cima com o calor que está? Sim. Temos a solução ideal para vós que nos ouvem. Viajar de forma gratuita até Kyoto com The Challenge, o grande desafio, filme de 1982 de que hoje vamos falar e que coloca Scott Glenn a aprender artes marciais no Oriente sob a supervisão de Toshiro Mifune. Porquê? Perguntam vocês. Porque precisávamos de uma desculpa para resolver de uma vez uma longa briga de irmãos samurai que não se entende sobre a carreira do realizador americano Mentira. John Frankenheimer. Será que é hoje que os sensei Tiago Laranjo e Paulo Fajardo chegam a um consenso quanto à qualidade do seu vastíssimo currículo? É provável que não. Olha que não sensei. Então, Tiago, bem disposto? Sim, Paulo. Então, ressalve-se que nós estamos a gravar este filme em particular porque foi o Tiago Laranjo que o sugeriu. Espera, não. Atenção. Eu não sei se é bem verdade. É bem verdade. Foste tu que sugeriste este título. Foste. Porque esta não seria toda a minha escolha do John Frankenheimer. Eu se calhar assumi... Olha, então culpa-te a ti. Eu se calhar assumi... Foste tu é que decidiste este. Que me queria aproximar de um universo de Paulo Fajardo. Então, achei que este era um bom meio termo. Olha, mas aproximaste aos meus antípodas aproximaste, então, portanto... Não, tematicamente eu concordo. Sim, tematicamente mas não. Vocês sabem que eu quando vi o póster deste filme, eu pensava que era o John Carradine. E poderia ser. Eles por acaso têm... Houve uma fase na idade de cada um... David Carradine? David Carradine. Porque o John é o John é o pai, sim. Pois, caga no pai. Caga no pai, não. O pai é que abriu a carreira aos dois filhos. Aqui para o caso. Mas isto, na verdade, não é? Este filme e tudo o que Hollywood estava a sentir na altura e todo o fascínio que eles tinham desde os anos 70 pelo Japão e pela China, por coisas assim mais orientais, vem também por influência e por sucesso do Kung Fu com o David Carradine. Portanto, eu presumo que eles tenham ido buscar o Scott Glenn. Ou seja, estavam a pensar algo do género: uau, este é parecido com o David Carradine. E acabou de entrar num filme com o John Travolta, que é o Urban Cowboy, porque ele estava fresquinho do Urban Cowboy. É assim, mesmo que tu não te lembres que foste tu que sugeriste este filme, que memórias é que te traz este filme, sim? Na verdade, eu já tinha visto o filme e agora ao rever lembrava-me de algumas cenas aqui e ali, especificamente aquele fabuloso banquete. Parece do Indiana Jones. Exatamente. Quase, né? Sim. Steven Spielberg. Comem lagosta viva e aquelas cobrinhas que vão na água. Sim. Shield Monkey. Sim, eu lembrava-me de várias coisas. Essa era uma delas. Lembrava-me de uma decapitação à outra. Sim. E lembrava-me do penteado do Scott Glenn, que parece que foi uma tentativa de decapitação mal feita. Mas aquele penteado é um penteado que até o perseguiu metade da carreira dele. Não é? Não sei, a mim vai-me perseguir esta noite. Olhando aqui para o Letterboxd e tal, o filme está muito despercebido. Há muito pouca gente que eu sigo que tenha visto este filme. Acho que ele passou a história dele no mercado de home video, deve ser VHS, Laserdisc, coisas assim. Sim. Saltou por completo o DVD e depois estreou em Blu-ray e provavelmente também teve um lançamento em DVD, mas só quando o Blu-ray foi lançado. Portanto, este filme esteve mesmo bastante... Esteve escondido, sim. E há alguns do John Frankenheimer. E apesar de ter um Toshiro Mifune lá no meio, não é? Porque isso normalmente seria um bom pronúncio de ser... Na sua segunda parceria com o John Frankenheimer. E última. Grande Prix. Olha, eu estava aqui a ver, desculpem lá, eu estava aqui a ver uma foto do John Glenn, que ele entrou nesta Scott série Glenn. no... Scott Glenn, sim. Qual é que é a tua cena com os Quem Johns? É o John Glenn? O John Glenn é o realizador, é o realizador de alguns James Living Bonds. Daylights e do License to Kill. O Scott Glenn entrou agora no White Lotus, naquela série da HBO. Sério, mas o Scott Glenn já deve está ter 80 anos. Está muito velho na série, está muito velho.
Pronto, então este filme trata do quê? Basicamente o John Glenn é um pugilista americano em fim de O carreira. Scott Glenn! Então o que é que eu disse? John Glenn! Meu Pai, Deus. eu peço desculpa por vos ter contagiado. Scott Glenn interpreta aqui um pugilista americano em fim de carreira e vê-se envolvido numa desavença familiar japonesa entre dois irmãos. Porquê? Por causa de duas espadas samurai, né? Nem podia ser de outra coisa. São espadas que têm passado de geração em geração. E ambos querem as duas espadas a todo custo. E no meio está o personagem do Scott Glenn, que se chama Rick, que irá fazer uma transição entre o tipo... Ainda não. Esse era o Está verdadeiro desafio. entre um tipo de moral duvidosa para um guerreiro defensor da moral e bons costumes. O filme foi gravado entre Los Angeles, Osaka e Kyoto, no Japão. Sim, acho que mais Kyoto, Osaka, só mesmo quando eu ele acho chega. sim, também acho que foi mais de Kyoto. É quando ele chega, que eles filmaram aquilo lá no aeroporto de Osaka. Eu estou para aqui a falar com esta propriedade porque eu estive lá no ano passado. Uau! E aproveitaste para ir a locais de filmagem de The Challenge? Aproveitei para ir a locais de filmagem, mas não... Não do The Challenge. Tu nem sabias que o The Challenge existia nessa altura. Sim. Bem, o Toshiro Mifune e o Scott Glenn, eles acabaram por ficar amigos durante as gravações. Precisamente porque ambos estavam muito descontentes com os cortes que tinham feito ao guião original. Porque eles inicialmente tinham aceito participar neste filme, porque o filme, para além desta história de desavença familiar entre dois irmãos, por causa desta questão das tradições e desta mitologia em torno dos samurais, havia também todo um background da personagem do Rick na América, que envolvia uma história com um filho, estava a criar o filho sozinho, daí ele necessitar tanto do dinheiro. Só que tudo isso foi cortado e tanto o Scott Glenn como o Toshiro Mifune perceberam que eles iam fazer apenas um filme de artes marciais. E então o filme foi simplificado. Foi bastante simplificado. Mas se me permitirem, nós permitimos. isto é uma prova viva de que eles não leram o guião. Eles não reparam que num filme sobre duas espadas pode haver muitos cortes. Isso foi Posso escrever isso na capa do DVD? Não, e podes dizer que foi um comentário muito profundo também. Este filme continua a perpetuar aquela ideia de que os japoneses comem tudo. Este filme perpetua muitas imagens duvidosas sobre a cultura japonesa. Sem dúvida. Eu acho que é uma colagem de clichês, de vários clichês e até de não só da mitologia ou história em torno dos samurais, mas também de outros filmes de artes marciais, não é? Está aqui tudo coladinho. O gajo enterrado com a cabeça de fora durante X dias, isso foi uma coisa que não era tão comum e passou a ser mais comum em alguns filmes, e isto acabou por ser uma influência deste filme. No IMDB, aqui nos Trivias, diz que há só naquele ano, não é? Como é que era? Deixa lá ver. Caligula, Creepshow, Sweet Talker, Motel Hell e Merry Christmas, Mr. Lawrence. Sim, foi no são filmes que não estão sequer na mesma liga, não é? Seria uma boa altura para falarmos do que é que achamos do filme ou não. Ok. Eu achei bem. Achaste bem. Eu acho que esse é o consenso, é que o filme é Achaste ok. bem. É um filme é bem feito, não reinventa a roda, faz aquilo a que se propõe de uma forma bem feita, não é extremamente criativo, mas acho que revela alguma competência na realização e na história que pretende contar, que é aquela história eterna do tipo, é a história do Danças com Lobos e do Avatar, não é? O tipo que vai para outro país numa situação de peixe fora d'água e acaba por se integrar maravilhosamente naquela cultura após um processo de treino e de superação física e mental. Faz também lembrar aquele filme com o Tom Cruise, o Último Samurai. O Último Samurai também é assim uma coisa um bocado parecida, não é? Ligas diferentes também, ligas diferentes. Sim, um é um dramalhão histórico, este é um filme de artes marciais muito mais série B, e especialmente nesta altura em que parece que o cinema estava deslumbrado com a cultura oriental. É verdade, isso é um facto. E as coisas iam sempre dar aqui a isto. Eu tenho algumas questões com este filme e eu não gostei. Estás cá para fora. Não gostei tanto. Não é tanto, eu já percebi que vocês acharam isto um filme moderadamente competente. Sim. Eu não acho. Isto foi o primeiro papel principal do Scott Glenn, não quer dizer que por aí tivesse que ser mau. Agora, eu acho que o Scott Glenn é das piores coisas que está neste filme.
Para mim é. Ok, ele não está bem no filme, aí eu concordo. É doloroso ver a interpretação do Scott Glenn neste filme. Para mim é bastante doloroso, tendo em conta que eu adoro o Scott Glenn em outros papéis que eu vi dele posteriormente. Todas as personagens são a espessura de uma folha de papel de 0,1 miligramas, filmado com planos médios e planos abertos. Tens um distanciamento brutal entre quem está a contar a história, que é o realizador, e o espectador. O Toshiro Mifune é a melhor coisa deste filme. Apesar de ter poucas falas, a presença dele é uma presença extremamente marcante. A história já todos concordamos que é uma história perfeitamente banal, mas apesar disso há filmes de série B que, apesar de terem histórias banais, há coisas que os marcam mais. Mas, por exemplo, o filme Yakuza, que tem uma linguagem semelhante. Aliás, o diretor de fotografia foi o mesmo. Isso nota-se pela estética do filme. É um senhor chamado Koko Okazaki que, agora aqui a título de curiosidade, também trabalhou com Paulo Rocha na Ilha dos Amores. Olha, não sabia disso. Grande curiosidade. Não consigo compreender a ascensão meteórica do Rick, que é um aprendiz de guerreiro que anda ali a varrer as escadas e a carregar água e não sei o quê, para ele ser o defensor final e representar a personagem do Toshiro Mifune a lutar contra o irmão, num espaço de dias. E depois é assim, é-nos apresentado um Toshiro Mifune como um gajo com bastantes regras, quase irreversível ou irredutível, e então ele apanha um americano, um gaijin, que não tem nada a ver com aquilo, e ele aceita, ele já sabia, já previa que aquilo tudo ia acontecer, que o gajo ia roubar a espada para entregar aos outros, e aceita-o novamente no seu seio. Foi apanhado de espada na mão. Certo, tudo bem. Espada em riste. Sendo coerente com a história que nos está a ser contada, ele devia tê-lo castigado, mas muito mais duramente do que enterrá-lo e deixá-lo com a cabeça de fora. Paulo, o gajo estava quase a morrer, meu. Sim, mas pareceu-te pouco. Pareceu-me porque foi uma estava a passar fome e sede e estava com a cara já toda escaveirada. Houve muitas abébias em relação ao personagem que vem de fora. E normalmente ele devia se esforçar até muito mais do que qualquer um dos outros personagens. Provar, não é? Exatamente. Para provar. E eu não senti absolutamente nada disso. O Steven Seagal acho que também não fez um bom trabalho a treinar o Scott Glenn. Peço desculpa, Steve Seagal. Depois na altura era Steve Seagal, exatamente. Ele aparece acreditado. O Steve Seagal aqui foi contratado para treinar o Scott Glenn. Mas muito honestamente, a luta final é super atabalhoada. Não é credível. Não, é super credível. Eu gostei. É por ser atabalhoada. Tu achas que é credível? Exatamente da forma como eu disse agora a palavra, atabalhoada, que a luta é credível, porque era exatamente aquilo que tu farias. Tipo, tu ias lá com os agravos, tu ias lá... Como assim? A luta final é fantástica. O filme falta-lhe alguma ação. Sem dúvida. O filme prova tudo só no final, ali naquela cena de luta entre os dois e naquela invasão lá. Sim, está bem, mas olha lá, gajos que são super treinados e depois tem uma luta tão atabalhoada. Eu acho também é que o filme tem uma tremenda falta de respeito pela vida alheia. Porque os gajos, quando querem entrar lá na composto de alta segurança do vilão, os gajos matam os seguranças como se eles nada fossem. Tudo por causa da merda de uma espada. Isso é normal. Isto não é coisa que um samurai honrado faça, desculpem lá. Mas quem disse eles isso? Matam uma dúzia deles cá fora, meu. E então? Os meus olhos não queriam acreditar. Os bons para mim já estavam a ser os maus. É que os meios não justificam os fins, desculpem lá. Eu, por acaso, concordo com muitos dos pontos que o Paulo disse. Aliás, o meu maior problema com o filme é que a personagem do Scott Glenn, na verdade, não está aqui a fazer nada. Poderias tirar a personagem dele e focar-te só na luta pelas duas espadas, sim, os dois irmãos. Mais ou menos, é ele que depois empurra o mestre para agir e ir atrás do. Sim, mas isso era algo que poderia ter sido feito pela filha. A filha sobrevivente poderia ter feito essa. Ter feito igual, mas não foi ela. Essa ponte. Isto parece aquela discussão do Indiana Jones que não contribui para nada na Arca da Aliança. É verdade. O que cativa mais é mesmo a relação entre aqueles dois irmãos e não tanto este americano perdido. Mas eu diria ainda mais, eu acho que está mal explorada esta relação de desavença entre os dois irmãos. Porque tu nunca percebes o que é que os fez tornar desavindos. Claro. Então, como assim não percebes? Tens um flashback em que o irmão mata o avô e mata o pai, neste caso. Não, tu percebes o que acontece naquele momento, mas não percebes o que é que os levou àquela desavença. O meu outro grande problema com o filme, e vai pegar num ponto que nós tínhamos discutido há pouco,
o que era a sua intenção original, cenas que exploravam mais a personagem, em vez de ser só um filme de ação, como foi vendido. E quando tens esse produto final que encara o filme como um filme de ação, pois o filme quase que tenta ser as duas coisas, porque tem toda a ação no primeiro ato e no terceiro ato, e depois o segundo ato tenta ser esse filme mais introspectivo, e os elementos não estão nada bem balançados, porque ele tem mesmo ali um pedaço de tempo onde tu estás à espera, então quando é que isto agora recomeça? E quando é que é o filme de ação que me foi prometido e que estava ali no primeiro ato? Sim. E no póster? E posso ainda acrescentar que eu gosto muito da perseguição no mercado, que dá ali lives de Frankenheimer vivo neste filme, quase parece o French Connection 2. Provavelmente era a equipa de segunda unidade a gravar. Eu quero acreditar que não foi só a equipa de segunda unidade a fazer aquela... Eu também gostava de acreditar nisso, mas pronto. Cheguei ao filme não só como fã do Frankenheimer, mas como fã de quem reescreveu o guião, que é o John Sayles. O próprio Frankenheimer disse para o John Sayles, quando lhe pediu as reescritas, ali à beira até de uma greve dos argumentistas, ele disse tipo, "Kid, I need this picture." Porque ele estava mesmo... Vamos apressar isto. Numa fase menos boa. Não é bem apressar, é tipo, ei, faz aí o teu melhor, eu preciso que este filme funcione e valha a pena, porque preciso aqui de um pontapézinho na... Pois, mas não foi. Na carreira. Não foi isso. Não foi, até porque depois houve problemas de distribuição. E acho que deve ter entrado e saído das salas. Se bem que o Gene Siskel gostou do filme e alguns críticos não ficaram completamente indiferentes e até ficaram algo surpreendidos pelo filme. Este filme faz-me lembrar um filme do Christophe Lambert também, com a máfia japonesa e também com espadas de samurai. Espera aí, deixa-me aqui só ver. Já espera lá, eu não sei se é com o John Shen. É com o John Shen, é o The Hunted. Exatamente, Perseguido, 1995, do J.F. Lawton. Epá, e é um filme que prometia imenso. E este filme é o The Challenge, é o The Challenge all over again. Nada, e vou ser cruel, diz. com o Christopher Lambert no papel principal. Resulta. Pode ser um filme de série A não ser o Grace Stroke, em sim. que acho que nem é a voz dele ele foi completamente dobrado no filme. Há um filme anterior chamado Golden Needles, com o Joe Don Baker, em que ele também anda à procura de um artefacto. Eu penso que é chinês, e é um filme muito mais conciso, breve, tem se calhar menos de 20 minutos, e vai muito mais ao osso da questão, é muito mais divertido. E acho que essa é uma boa alternativa a este filme, Golden Needles. Portanto, se este fez lembrar o The Hunted, então eu contraponho com Golden Needles. The challenge of brother against brother. In Japan, a duel is called ketto. Only one can survive. Este filme está aqui no enclave na carreira do John Frankenheimer. Ele tinha um problema de alcoolismo. Ele teve um filme em 77, que é o Black Sunday, que supostamente era para ser o grande blockbuster da Paramount. Tinha o Robert Shaw e o pessoal na altura estava a escrever, isto vai ser maior do que o Jaws. E o filme teve um sucesso moderado. Certo. Como é que se chama? Black Sunday. Black Sunday. E não foi nada daquilo. Tanto o Frankenheimer como o mega produtor Robert Evans estavam à espera. Certo. E foi essa recepção ao filme que basicamente o empurrou para aquele copo extra. Sim. Que depois agravou-se no filme que ele fez a seguir. Foi o Prophecy, que foi o monster movie do John Frankenheimer. Ele orgulhava-se, entre aspas, de nunca beber enquanto estava a trabalhar. Exceto neste filme. Okay. Exceto neste filme, sim, em que ele admitiu que bebeu bastante durante este filme. bebeu bastante. Mas estava no Japão, o sake é diferente. Mas assim que a rodagem acabou, o Frankenheimer meteu-se num detox uma clínica no St. John's Hospital e saiu de lá fino. E voltou à televisão e foi recarregar baterias mais uma vez para a sua querida televisão. Apesar disso ser uma questão, não acho que seja a questão que fez deste filme mais ou menos memorável, melhor ou pior. Honestamente, está muito na linha de outras coisas que ele fez. Está na linha do quê? Olha, o Dead Bang
na linha de Mas o cintura. Dead Bang é outra produção atribulada com o Don Johnson que não queria estar lá e que só estava a fazer a vida negra a toda a gente. Se isso é um Pois, ponto alto da carreira dele, não, claro que Não é. Para nenhum dos dois, mas pronto. Agora, um dos outros pontos altos deste filme para mim foi a banda sonora do Jerry sem Goldsmith. dúvida. O Jerry Goldsmith Que Fiquei surpreendido quando vi. ressalta e é bastante eficaz. Ele já era conhecido como um grande Claro que compositor sim, nesta claro altura. que sim, já era, já era. claro que sim. E é uma banda sonora bastante presente e bastante eficaz e que eu acho que valoriza muito o filme. E sem esta banda sonora este filme seria bastante mais pobre. Vamos diretos ao que nos trouxe aqui, que é? é falar... É o eixo. Tu queres o eixo. A única coisa queres que o nos duelo. trouxe cá hoje é falarmos precisamente na carreira de John Frankenheimer, É isso. porque vocês têm um passado que vocês não se entendem em relação à carreira de John Frankenheimer. Eu tenho alguma admiração pela carreira de John Frankenheimer, só que eu acho que ele é overrated, é só isso. É pá, mas Já está a começar. Para tentar esclarecer aqui, eu próprio admito que não sou um grande conhecedor da carreira do homem. E então o desafio aqui é trazermos de volta a rubrica Eis esse gajo, precisamente sobre John Frankenheimer, desta vez e pela primeira vez feita a duas mãos. É verdade. Tiago Laranjo e É Paulo verdade. Fajardo uniram esforços e vão agora apresentar-vos a carreira Vamos de ver como é que isto John corre. Frankenheimer. Sim. Esse gajo! I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. John Frankenheimer começou em 1954 a realizar séries de TV como You Are There. não Danger. era bem séries. Era o conceito de live television. Era o conceito de live television. Porque isto é importante para tu perceberes como é que o John Frankenheimer era enquanto personalidade nas rodagens e porque é que o chamavam para tapar buracos, porque ele tinha mesmo esta estaleca deste período áureo da televisão, que é equivalente a um Showtime agora, ou aos nossos canais por cabo. Essas séries que eu estava a mencionar é You Are There, Danger e Climax. A sua primeira longa-metragem foi Este é o Nosso Filho, em 1957. E em 1961 deixa de vez as séries para televisão e assina o drama A Verdade Amarga, com Burt Lancaster. E esta não iria ser a primeira colaboração entre ambos. Seguiu-se O Anjo da Violência, em 1962, com Warren Beatty, histórias de famílias disfuncionais com adolescentes à procura de um rumo pareciam ser o seu meio preferencial. Mas 1962 não termina aqui. Volta a juntar-se a Burt Lancaster para nos contar a história de fuga de O Prisioneiro de Alcatraz. E antes que o ano terminasse, apresenta-nos aquele que é para mim um dos melhores filmes dele, se não mesmo o melhor, O Enviado da Manchúria, onde Lawrence Harvey nos tenta convencer que não é um assassino intencional. O sucesso alcançado com estes dois filmes elevaram Frankenheimer a um estado de graça e bastante requisitado. E Kirk Douglas escolheu para realizar a adaptação do romance 7 Dias em Maio. E continuando em 1964, assina a sua quarta colaboração com Burt Lancaster no cinético filme de assalto durante a Segunda Guerra Mundial, simplesmente chamado de O Comboio. Ele, no The Train, está novamente a fazer de tapa-buracos porque o realizador original, o grande Arthur Penn, tinha sido despedido porque não se entendia com o Burt Lancaster. Portanto, Arthur Penn vai-te embora, quem é que vamos chamar para fazer isto? O Burt Lancaster. Ele nem se tinha dado assim tão bem com o Frankenheimer nos outros filmes, mas reconhecia-lhe o talento. Eles tinham feito 3 filmes antes. Essa tal experiência dele de ser muito desenrascado vai-lhe valer alguns filmes durante a carreira toda, e o The Train é o primeiro e talvez o melhor que ele fez enquanto realizador que aparece depois das rodagens para salvar uma, sim, para salvar uma produção. Em 1966 embarca num tremendo risco na carreira de Rock Hudson, uma segunda vida, que na época foi muito mal recebido pelo público e pela crítica, simplesmente porque desconstruía a imagem de galã de Hudson no ecrã. Ninguém estava preparado para isso. É curioso que o Seconds agora é visto como Sim. uma das obras mais faladas do Frankenheimer, e ele próprio diz que o filme não resulta. O Letterboxd põe-no em primeiro quando abrimos John Frankenheimer. Este é o primeiro filme que aparece dele. Sim, Portanto, mas eu não concordo que seja porque se fala do Frankenheimer. Eu acho que é porque se fala do Rock Hudson. Especialmente no Seconds, não tires valor ao que o Frankenheimer faz com a câmara, que era o outro dos motivos pelo qual ele ficou muito conhecido, é que ele sabia exatamente onde meter a câmara, os planos que queria, e de forma criativa
e que quase não tinha rival, que o homem tinha mesmo olho para a coisa. Ainda em 66, Frankenheimer envereda pelo mundo do desporto motorizado e tenta recriar a adrenalina de uma corrida de Fórmula 1 no Mónaco. Em Grande Prémio, o filme tem 3 horas e julgo que Frankenheimer se deixou inebriar um pouco pela parte técnica de como fazer a cobertura da corrida e descurou tudo o resto. Nas cenas de making of, nós conseguimos perceber que montaram uma câmara robotizada no carro que mostrava James Garner a pilotar e depois a câmara rodava para mostrar um POV da estrada. Isso acontece agora com o F1. É verdade. O Brad Pitt, né? O Grand Prix está muito à frente do Sim. tempo. Seguindo aqui a carreira dele e tendo em conta que quando ele fez o Grand Prix, uma nova era em Hollywood estava em vigor, novos talentos. O Frankenheimer não era um homem velho, mas também já não era jovem. Em 68 ele vem com o The Fixer, que é um filme com o Alan Bates, que tem guião do Dalton Trumbo, e a experiência não corre muito bem. Pelo menos o Dalton Trumbo manda logo uma carta a dizer que não está contente com o que o Frankenheimer fez, blá 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 blá. É o Homem de Kiev. É o Homem de Kiev, sim. O Homem de Kiev, exatamente. Depois vem o que é muito possivelmente o filme mais obscuro do Frankenheimer e o pior, não que eu tenha visto. Olha, mas, eu nunca vi este filme. Vi este filme. Mas é porque também não está disponível em lado algum. 3.5 no IMDb. Sim, The Extraordinary Seaman. O Marinheiro Fantástico. Isto é uma comédia meio corrosiva, ou pelo menos é isso que tenta ser. Lá está, ainda não o vi. Eu acho que o Extraordinary Seaman acaba por agradecer a Adolf Hitler num dos pósteres. Mas se calhar é de uma forma irónica. Sim, é de uma forma Sim, irónica. obviamente que é. A questão é se funcionou naquela época ou não. E não terá funcionado. O filme foi um fracasso total e o próprio Frankenheimer admite que é talvez o pior trabalho dele. Como é que se chama aquela comédia do Spielberg? 1941 é 1941. É o 1941 do Frankenheimer. 1941, sim. Depois ele faz um filme que passa um bocadinho fora do radar e é a primeira colaboração dele com o Gene Hackman e tem o Burt Lancaster também. Os paraquedistas. Exatamente. Oh pá, eu detestei esse filme. Em que ele próprio reconhece que é dos melhores trabalhos que ele fez. Eu ainda não vi o filme, mas vou confiar. Dos melhores. Sim, mas vou confiar na palavra do Frankenheimer. Depois faz um filme que lhe sai ao lado completamente, que é com o Gregory Peck, que é o I Walk the Line, com a Tuesday Weld. Entre a honra e o amor. Em que ele diz o filme não era bem isto que eu queria, e o Gregory Peck foi um erro de casting porque nunca ninguém acreditaria no Gregory Peck como um xerife. Porquê? Ele fez tantos westerns, porque não? Mais uma vez, e estou a notar aqui um certo padrão, ele não ficou contente com o trabalho feito. Depois vem um que também teve problemas de distribuição, acho que houve uma mudança no estúdio e é aquele caso clássico na direção nova. Se isto era uma ideia da equipa anterior, de repente eles já não veem valor nisto e já não vão distribuí-lo da forma certa, que é um filme chamado The Horseman, que é com o Omar Sharif. Os Cavaleiros das Steppes. Por acaso é um filme interessante, eu vi uma vez, tinha eu 20 anos e gostei bastante do filme. Depois há uma produção, e ficou bastante orgulhoso, que eu acho que também não gostas, mas certamente é um dos filmes mais arrojados dele e mais poderosos, porque é um filme que se foca bastante nos atores e ele volta outra vez às suas raízes televisivas, não sendo um filme para televisão, mas vai buscar muito a mesma estética, que é uma adaptação do The Iceman Comet. Dos filmes que eu vi dele é o que eu mais odeio. É o termo. Paulo, mas é porque não faz o teu género, não é porque não é um excelente filme. É um excelente filme. Eu não sei se é um excelente filme, eu acho que nunca o consegui ver até ao fim. Mas podes admitir que não é o filme certo para ti. O filme faz parte de uma série de filmes e cada uma adaptava uma obra teatral diferente. E neste caso calhou o Iceman Comet, que é do Eugene O'Neill, que é basicamente uma peça que anda à volta de vários bêbados num bar e das suas tragédias e das suas aflições e das suas vidas, e basicamente é só isto. Só vês o interior do bar, não vês mais nada, não vês o que está cá fora. Durante 3 horas. Durante 3 horas, e é só um trabalho de atores muito intimista e poderoso e vincado. 4 horas, desculpem. 4 horas, pronto. Obrigado, Daniel. O Mel Gibson fez uma adaptação do Otelo com um realizador italiano, que é teatro filmado. E eu gostei dessa adaptação. E esta aqui, desculpa lá, é uma adaptação preguiçosa. Para já é uma série de antologia. Sim, o American Film Theatre. Exatamente, convidaram vários realizadores para fazer este tipo de adaptações. E convidaram o Frankenheimer para fazer isto com o Lee Marvin. Que eu acho que ele é um ator poderosíssimo e ele consegue ter uma presença brutal numa coisa que eu acho que é um espaço estéril.
Eu não consigo gostar deste filme. Não é um filme para mim, de facto. Ele tem aqui uma pequena fase francesa, onde ele faz um filme que é o de título original Impossible Object, depois mais tarde The Story of a... Como é que é? Alguém tem o título? Story of a Love Story. Story of a Love Story. Pá, eu não vi este filme, foi um filme que ficou também... Outro que não teve um lançamento até há pouquíssimo tempo. E depois sim, vem um dos filmes que eu admiro muito no Frankenheimer, que é um filme completamente atípico, que é ele a fazer basicamente uma comédia de gangsters, que é quase um spoof. Que é com o Richard Harris. 99 e 44/100% 10. Sim, 99 and 400% 10. Exatamente, arrefecido a 99 graus em português. Eu acho que tem títulos. Acho que o filme é delicioso. Não só o título é divertido. Parece eu nunca Naked Gun 33 e é possível. Por acaso, eu não conhecia este filme e o Tiago é que me mandou uma vez o trailer e fiquei bastante curioso em relação a este filme. Ainda não o vi, mas é um dos que eu quero ver. Isto segue aqui um caso recorrente, que é: o filme não corre bem e o Frankenheimer admite que ele não fez um bom trabalho e que o ator principal era errado. Está sempre a pôr as culpas não é culpa, ele está só a fazer a análise e se calhar era aquele ator que estava disponível. Mas já é um padrão, já começa a haver aqui um padrão. Ou o agente queria meter aquele ator, mas neste caso acho que foi mesmo a escolha dele. Ele é que insistiu no Richard Harris e depois, na retrospectiva, ele percebeu que esse gajo escolhi mal e depois acaba por não funcionar em prol do filme. A seguir fez uma sequela e logo uma sequela de um dos melhores filmes do William Friedkin, não é? Que é mais celebrada, é uma sequela que é mais celebrada agora do que se calhar foi na altura, ou pelo menos tem vindo a ser eu nem sabia que tinha sequela. Os Incorruptíveis contra a Droga 2, 1975. O próprio Friedkin, o realizador do primeiro filme, ele era fã do Frankenheimer e escreveu-lhe uma carta a implorar: por favor, não faças o French Connection 2. Mas acabou por ele vai e fez porque há aqui um ângulo diferente e a sequela tem uma razão de existir. Não é só uma repetição do primeiro, eles têm a decência de não só meter o Popeye Doyle, que é a personagem principal, interpretada pelo Gene Hackman, certo, num contexto completamente diferente, que é Marselha e não Nova York no seu habitat natural. É tipo Home Alone 2 Lost in New York. Exatamente. Vira aqui a personagem ao avesso, vale bastante a pena, grande sequela, ainda em frente. Black Sunday, o tal filme que eu já tinha falado, é um filme catástrofe que veio também muito no seguimento dessa onda que Hollywood estava a saborear, baseado num livro do Thomas Harris. Não foi o êxito esperado, que o levou a fazer o Prophecy, que é um filme de monstros também completamente atípico, mas que foi parar à secretária, que já vinha, é do guionista do The Omen. E pá, tu acabas por só me estar a dar razão. Olha aqui, mais de metade dos filmes que tu me disseste não correram bem e ele arranjou desculpas ou assumiu a culpa de que as coisas não tinham corrido bem, ou por culpa dele ou por causa do elenco. Eu diria que isto não é marca do mau realizador. Quem sou eu para julgar isso? Agora, quando tu me dizes que ele não é tudo aquilo que eu acho de mau que é, e agora ouvindo-te a falar, não é isso que eu entendo, percebes? Paulo, ele vai ter e nós daqui a bocado vamos falar sobre isto, ele vai ter um grande ressurgimento na televisão e vai acabar tudo bem. Pronto, o The Challenge, já falámos, não há mais nada a dizer. Sim, é o filme que nos traz cá hoje, sim. Face ao tal problema de alcoolismo, ele vai para um detox e volta à televisão. Ele banha-se e carrega energias na televisão com um remake que é o The Rainmaker, que curiosamente o original tinha o Burt Lancaster. Ele agora faz um remake com a Tuesday Weld e o Tommy Lee Jones e acho que estamos em 1982. Então porquê é que não aparece no IMDb do Frankenheimer? Pois, mas não está cá. É um engano no IMDb. Pronto. Olha, mas tu tens a certeza disto que tu estás a dizer? Estranho. Sim, o filme é do Frankenheimer. Mas então isto se calhar devia meter aqui um uncredited. Pois. Continuando, ele a seguir faz uma adaptação de um livro do Robert Ludlum, porque o Frankenheimer sempre gostou de thrillers e esta foi uma oportunidade para ele fazer mais um thriller, The Allcroft Covenant, que, Paulo, se tiveres o título em português, agradeço. Então esse é o de 85, é o Documento Secreto. O Documento Secreto, que tem Michael Caine no papel principal, mas era para ter James Caan, que à última hora, basicamente agarra num bilhete e vai para Nova York. E caga no filme. Depois temos talvez aquela obra que lhe deu um primeiro folgo seguro e que o trouxe novamente à ribalta, que foi o 52 Pickup, que é uma adaptação do Elmer Leonard, que é um grande filme, muito ceboso, mesmo muito asqueroso, muito sujo, mas é exatamente aquilo que o filme precisa. A Armadilha Fatal. A Armadilha Fatal com o Roy Scheider, Anne Margaret.
E tem, basicamente, o filme foi feito por uma dupla que tu adoras, Paulo, que é o Menahem Golan e o Yoram Globus, da Sim, Canon, que claro. basicamente deixaram o Frankenstein, deixaram o Frankenheimer em paz. A fazer um Frankenstein. Deixaram-no escolher aquilo que ele queria. Isso foi naquela fase em que a Canon estava aí a tentar ir buscar grandes realizadores de Hollywood para lhes dar. Acabaste de admitir que o Frankenheimer era um grande realizador. Era um Mas grande realizador. eu nunca disse que ele não o era, eu só achei que ele era overrated, é só isso. Um grande realizador overrated. Ele era um grande realizador. esquisito. Ele tinha 1,80m e qualquer coisa assim. A seguir, em 1999, e acabadinho de sair de uma das séries com mais audiências de sempre, Miami Vice, e à procura de uma rampa de lançamento para o grande ecrã, estava Don Johnson. E o veículo era Dead Bang, morto a tiro. Na cena introdutória deste filme, Johnson está a perseguir a pé um meliante e quando finalmente o apanha, vomita-lhe para cima. Como o Seth Brundle na Mosca. Mas sem efeitos corrosivos. Ou como eu no último sábado à noite. Não, Não sei, no bairro alto, provavelmente. Numa calçada de bairro alto. Numa valeta e acordaste em cima do teu próprio vómito, não é? Sim, Bem, isso acorda todos os dias, Paulo. Mas eu acho que esta cena é uma metáfora para todo este filme. Eu sou um grande fã da série Miami Vice. A sério, nunca tínhamos reparado. E eu estava muito expectante em relação a à saída, à transição do Don Johnson do pequeno ecrã para o grande ecrã. E eu sofri uma tremenda desilusão com este filme. Mas tremenda. Pronto, no ano seguinte, em 1990, em A Quarta Guerra, Roy Scheider e Jürgen Prochnow são os dois comandantes transfronteiriços em lados opostos da Alemanha. Jürgen, aposto. Mas ok. Jürgen. São dois comandantes transfronteiriços em lados opostos da Alemanha que durante a Guerra Fria iniciam uma própria guerra privada. Curiosamente, quando saiu, já a Guerra Fria tinha acabado. Portanto, Sim, quando o filme saiu, já era Uma relíquia. Exatamente. Em 91, ainda sob a temática da Guerra Fria, Brigadas Vermelhas conta a história de dois jornalistas perseguidos em Roma pelas Brigadas Vermelhas porque descobrem um esquema entre a máfia e o governo italiano. E digo-vos uma coisa, a Sharon Stone está particularmente apetitosa neste filme. O Frankenheimer já queria ter tido a Sharon Stone no Dead Bang. Mas era sem o Dead, era só com o Bang. Adiante. Ele agora volta à televisão e basicamente a chamada que lhe dá o Tales from the Crypt é alguém a convidá-lo para o fazer e ele meio reticente, não sei se quer, eu não conheço a série, vou recusar. E alguém diz-lhe, olha, tenho um conselho, ou tu aceitas isto ou podes recusar na boa, mas vais passar o resto da vida ao telefone a chorar e a pensar nos velhos tempos. E ele, eu aceito. Isto era uma série para a HBO. Isto passou na SIC na altura. Sim. Passava na SIC, sim. E foi por ele ter feito isto com aquela eficácia que era tão característica dele. Basicamente ele ganhou aqui uma nova carreira e uns novos anos como realizador de televisão e ganhou não sei quantos Emmys. É bem possível, porque esta série era vista quase no mundo inteiro, tinha Era bastante muito visibilidade. popular a série. Sim, era muito popular. Sim. E tinha muito bons episódios. Vamos agora dar-te este telefilme que foi o Against the Wall. Ele ganhou o Emmy. Prisioneiros da Revolta. Exatamente. Sim. Exatamente. Depois seguiu-se The Burning Season com o Raul Julia. Eu gostei muito desse filme. Excelente filme. Toda esta época de telefilmes do Frankenheimer é fantástica. Não há aqui, isto é tudo obra-prima atrás de obra-prima atrás de obra-prima. Depois segue-se o Andersonville, depois segue-se o George Wallace e depois ainda segue o Path to War, que é o último filme dele, que é 2002. Ele destes filmes todos, eu tenho quase certeza que ele só não ganhou o Emmy no Path to War, que é o último filme. Nos outros todos, lambeu aquilo tudo. Salvo erro, estão a faltar aqui 3 filmes. Eu vou respeitar os desejos do Frankenheimer, que ele de vez em quando omitia este filme e não queria falar dele. Quase não vou mencionar a Ilha do Dr. Moreau, já está feito. Quase. Depois fez uma outra, acho que é obra-prima, é um filme que também está na lápide dele, ou nos 4 mais... Ronin é o filme dele. Para mim, esse é o marco da carreira dele. Não. É um filme... O Enviado a Manchúria é um filme brilhante. O Ronin é quando já ninguém esperava mais nada do Frankenheimer. Eu não esperava mais nada do Frankenheimer. Ele em televisão estava a brilhar. Toda a gente esperava coisas do Frankenheimer. Eu não. E é um filme incrível, com um argumento muito bom,
um elenco Do David fantástico. Mamet. Robert De Niro em topo de forma, com uma presença incrível, como eu não voltei a vê-lo. Este filme é do caraças. Pronto, e depois infelizmente acaba a carreira com o Reindeer Games. Que é das coisas mais pobres que ele podia ter feito a seguir ao Ronin. É um gajo que faz o Ronin e depois faz o Reindeer Games. O Ben Affleck é terrível. O argumento é sofrível. O Gary Sinise, que eu acho que ele é um grande ator. Eu acho que está muito abaixo daquilo que é os personagens que ele interpreta. Eu não quero chincalhar demasiado o filme. A Charlize Theron está mais ou menos. Mas o Reindeer Games é sofrível. Não, eu não acho que seja sofrível. Não, eu também não acho. Não é assim tão Este mal. filme era um bocado high profile na altura em que saiu, porque tinha 2 mega estrelas. Claro, era um filme claro que sim. Mas assim tinha assim um. E entregou, prometia. Mas assim foi para o cinema, desapareceu por completo. Eu não acho que seja um filme assim tão mau e tem os seus pequenos prazeres, especialmente se gostares de crime e Natal e os teus filmes com uma influência bastante marcada de Shane Black, quase um Shane Black light, a ser realizado pelo Frankenheimer. Isto não foi bem a última coisa que ele fez. Ele foi um dos realizadores escolhidos para aquela série de filmes de curtas-metragens da BMW. E eu digo uma coisa: a coisa que eu mais estranhei nessa série de filmes foi ver o nome dele lá. Porque tu tens lá John Woo, Tony Scott, Guy Ritchie, Wong Kar-wai, Alejandro González Iñárritu, Joe Carnahan, Ang Lee e depois tens o John Frankenheimer ali. Foda-se, aí ao pau. Desculpa lá, mas eu vou dizer uma coisa. The Hire é o nome, The Hire. É The Ambush. Como assim? Tu The achas Hire... que John Frankenheimer não merece estar nessa lista? Não acho. Frankenheimer acho que ele estava muito abaixo. Está muito abaixo deste estatuto. E vou dizer uma coisa. Desculpa. Sabes porque é que ele foi escolhido para isto? Por causa do Ronin. O Ronin fez acordar toda a gente para o Frankenheimer. Afinal, o Frankenheimer existe, ainda está vivo, ainda tem pulso e respira. Alguém quer encerrar a vida do homem falando no seu falecimento, que foi bastante jovem até. Não, foi em 2002. Mas até com 72 anos eu até acho que foi relativamente jovem. Sim, foi inesperado. E deixou em aberto uma dúvida que persiste, que é se ele era de facto ou não pai do Michael Bay. Isso esteve em tribunal. É verdade, isso esteve em tribunal. O Michael Bay pediu um teste de ADN. Estás a falar sério? Que sempre foi recusado pelo Frankenheimer. E pronto, e nunca saberemos porque a família também não deixa que seja exumado o corpo, nem nada dessas coisas para se fazer esse tal teste de ADN. Espera, mas o Frankenheimer disse que testes foram feitos e eu não sou o pai dele. Portanto, não me chateiem. Ok. Yeah. Esse gajo! I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. Pronto, malta. Vamos então encerrado este longo, cansativo episódio que percorre também ela longa e... Não, mas deixa-me só dizer-te que o Tiago não me convenceu em relação ao Frankenheimer ficar a ser ou não. Alguém esperava mudar de opinião? Não, eu não estou aqui para mudar opiniões de ninguém. Eu sei que não. Eu sabia o que vinha e tu também sabias o que vinhas. Eu acho é que não podes dizer eu não gosto de Frankenheimer porque Reindeer Games existe, porque não sei o quê. Eu acho que tens de ver, não é? 7 Days in May, já viste? Sim, já vi. Eu acho que a filmografia dele é muito longa e eu acho que para a filmografia que ele tem para aí 5 ou 6 filmes que eu acho que são muito bons e tudo o resto está abaixo do par. Se era um realizador em ter em conta, era sim senhor, porque era um realizador que eu sempre ia também ver o que é que ele trazia de novo. Ou grande parte das vezes eu saía mais desiludido do que agradado com o que via. Digam só o favorito de cada um. Ronin. 7 Days in May, talvez. Com um grande foco no período televisivo dele dos anos 90. Sim, mas um filme que é incontornável na carreira dele e que foi decisivo para torná-lo quem ele acabou por se tornar é o candidato a Manchúria. Sim, mas em português, o enviado a Manchúria. Ele próprio admite que esse é o filme que iria estar na lápide quando ele falecesse. Sim. É um grande filme. Tiago, olha, foi um prazer. Obrigado. Ter-te cá de volta. Aliás, como sempre, e olha, Tiago, independentemente de termos aqui uma opinião divergente do Frankenheimer, eu gosto muito de ter estas discussões contigo, porque aprendo sempre mais alguma coisa. Okay? Obrigado, Paulo.